Rodrigo Batista, ele é da empresa Dassault Systems. Ele tem mais de 30 anos de atuação no mercado de tecnologia. Construiu uma trajetória marcada por liderança, visão estratégica e foco em relacionamento com clientes. Hoje, como diretor de vendas para a América Latina na Dassault Systems, lidera negócios e equipes multiculturais, apoiando empresas em suas jornadas de transformação por meio da tecnologia. Rodrigo, novamente, muito obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade. Eu sei que você está longe da gente aqui fisicamente. Passo a palavra a você aí para que você faça as considerações iniciais. Bom dia, Vitor. Bom dia a todo mundo que está com a gente no evento. É um prazer participar dessa conversa. Fiquei lisonjeado com o convite. Achei ótimo poder bater esse papo com você e principalmente o tema que a gente vai falar. Acho que ele é bastante relevante para todas as indústrias, na verdade. Então, fico bastante empolgado de participar. Legal, Rodrigo, obrigado. A minha ideia aqui, eu acho que aproveitar a sua experiência, eu acho que você hoje é uma das pessoas importantes dentro da Dassault Systems. A gente ouviu um pouco dos clientes, o que está sendo usado, o que eles estão fazendo, né? O que está acontecendo de verdade. E eu queria conduzir esses próximos 15, 20 minutos que a gente vai conversar aqui, falando um pouco de futuro, né? Eu acho que, e aí não é querer adivinhar o futuro, né? Mas eu acho que é colocar um pouco da ideia. Rodrigo, o que você, como uma pessoa importante da Dassault, e como a Dassault enxerga o futuro, e aí você pode transcorrer a sua resposta levando em consideração o mundo inteiro e eventualmente até nacionalmente. Então fica à vontade, né, para falar o que a Dassault e o que o Rodrigo, como Dassault, esperam de futuro para a tecnologia, para a transformação digital, a partir de agora? Bom, eu gostei que você já na pergunta trouxe o elemento de não adivinharmos, né? Porque tentar adivinhar o futuro não é necessariamente a tarefa mais simples e eu não sei se de fato a gente tem essa capacidade de adivinhação. Mas o ponto principal é a gente entender o que nós temos hoje em mãos, né? Como a trajetória, a evolução da tecnologia tem afetado ou ajudado principalmente os negócios e a indústria, e qual é a possibilidade mais, vamos dizer, mais palpável de a gente falar de futuro. Então, é um caminho evolutivo, não necessariamente de a gente fazer uma adivinhação. A Dassault tem uma trajetória de mais de 40 anos e o nosso trabalho sempre foi criar representação virtual e a partir de, primeiro, falar de peças, né, equipamentos, depois produtos inteiros colocados num contexto de uma representação virtual, um GM virtual, falando de ecossistema de aparelhos e também o próprio ambiente de manufatura representado dessa forma virtual. Então, a nossa missão, ela sempre foi pautada em trazer essa versão virtual, antecipando sempre que possível o produto real ou os desafios que a gente vai encontrar no dia a dia. Nós vimos isso um pouco na conversa, nas duas conversas e apresentações anteriores, do Felipe, do Marcelo, do Alisson. Então, a nossa missão, ela segue. O que muda, né? Quando a gente pensa em futuro, vocês também tocaram nisso em alguns momentos, é a velocidade com que as mudanças acontecem. E é certo que a gente aí fala de uma velocidade ainda mais pungente daqui para frente. E como que eu enxergo então, né, e a Dassault enxerga essa visão de futuro? É a gente capturar, né, todo o conhecimento, know-how, tudo que as pessoas, os e-mails, os processos capturaram ao longo de muitos anos, toda essa capacidade industrial, e transformar isso de fato em ferramentas que incluam inteligência artificial e engenharia generativa. Antes da gente até entrar nesse âmbito, né, de falar de IA e engenharia generativa, porque isso pode realmente consumir a manhã inteira, mas pensando no contexto nacional, né, principalmente olhando o mercado onde a gente está inserido para Brasil,
a gente tem um desafio histórico de aumentar a produtividade, de acelerar a inovação. E eu entendo que as soluções de tecnologia, elas vão cada vez de uma forma mais acelerada, e aí voltando à questão de velocidade, ajudar bastante em resolver esse desafio, né? É importante olhar a questão de como os gêmeos virtuais, né, as representações virtuais, elas passam a ser multidimensionais. Não é apenas o produto, mas é o produto, as simulações que estão ali inseridas, a manufatura, o ecossistema, tudo isso passa a ser enxergado de uma forma integrada e imersiva, antes mesmo de a gente produzir qualquer coisa. Então, essa é uma mudança que a gente vê cada vez mais acelerada em relação ao futuro. Sim, estamos na era da IA, né? E talvez você queira abordar um pouco mais em detalhe isso, Vitor, mas de uma forma bastante pragmática, né? O que a Dassault busca fazer hoje é usar IA no contexto da indústria. Talvez eu possa pensar em pedir que uma peça seja descrita por uma ferramenta de IA que a gente está habituado a ver na base de LLMs, né? Então, modelos de linguagem mais natural, e a gente vai ter uma descrição. Agora, do ponto de vista prático, né, para a indústria, essa peça pode ser produzida, ela vai passar, ou se a gente pensar num equipamento inteiro, né, um equipamento médico, num avião, ele vai passar por certificações. Eu tenho realmente segurança, né? Eu consigo então, né, tentando aterrissar num exemplo, é possível pedir para um chat GPT descrever e me falar como se faz um crash test, né, de um veículo. Agora, de fato, quais são todos os atributos que eu preciso para a certificação daquele crash test, para que eu, de fato, o execute com as variáveis adequadas de simulação e que a cada ajuste que eu faça no meu produto, ele continue sendo viável do ponto de vista de ser produzido. Então, aí entra a inteligência artificial de fato, né? E contribuindo com conversa que já foi iniciada com os colegas das apresentações anteriores, é aí que vem de fato o valor e principalmente a velocidade, né, que a engenharia ganha com a inteligência artificial. Então não é simplesmente colocar qualquer ferramenta de inteligência artificial, mas é trazer o contexto da engenharia. Então, resposta longa, Vitor, mas eu acredito, né, assim como a da sua, que a gente está no momento de consolidar esse conhecimento, esse know-how, os processos, né, toda a cultura da empresa, os atributos também dos produtos, das peças, as regras de certificações e botar tudo isso no contexto de indústria, para aí sim falar de utilizar de forma mais robusta inteligência artificial, tecnologia generativa e, de fato, concluir a missão de inovar com sustentabilidade, inovar com velocidade e fazer o mundo um lugar melhor para todo mundo. Legal, eu vejo, Rodrigo, assim, eu também já tenho uma longa história de Dassault e o quanto a Dassault ela inovou ao longo dos últimos 30, 40 anos, tanto com relação à tecnologia, com mudança de paradigmas, mudança de processos. E eu acho que a gente também já falou previamente aí várias vezes, eu acho que você colocou muito bem que a gente tem um desafio histórico que chegamos a um limite, né? Eu acho que a gente chegou no ponto sem retorno, talvez, e historicamente falando, se a gente não começar a repensar a maneira com que a gente faz as coisas, a gente vai, não é que a gente vai ficar para trás, a gente tem que, não existe mais, né, alternativa para isso. E eu acho que ficou muito claro no seu comentário, né, no que você colocou, que a Dassault também, como usuário, eu fui usuário, hoje eu sou um parceiro, já faz muitos anos, que a inteligência artificial, sem uma propriedade intelectual, sem ferramentas, ela não vai te entregar uma resposta. Então, e essa propriedade intelectual, uma parte a Dassault gera, outra parte o próprio cliente gera. Então, essa mudança, o Marcelo colocou muito bem, acho que na apresentação anterior, né, que depende não só de ferramentas, mas de mudança de pessoas, mudança nos processos, né? O quanto você considera, Rodrigo, nessa história,
a importância entre não só na ferramenta, né? Não vamos falar só de Dassault, mas o ser humano no contexto. O que você tem a dizer sobre isso? Bom, a gente ouviu isso em apresentações anteriores. O ser humano é peça-chave. E o conhecimento adquirido, a capacidade de julgamento, o discernimento sobre aquilo que vem acelerado pela inteligência artificial e as tecnologias de característica generativa, sem esse discernimento, sem esse fino trato, a gente não vai conseguir se apropriar disso adequadamente. Então, o primeiro ponto é a inteligência emocional, a inteligência humana, ela precisa acompanhar esse processo. A gente precisa, de fato, de profissionais que tenham essa capacidade de entendimento. Eu não lembro se foi o Marcelo ou se foi o Alisson até que falaram de ter um prompt para criar uma nova peça, mas você precisa entender aquilo que você está pedindo e o tipo de resposta que você vai ter, para não apenas interpretar se aquilo vem em linha com as suas necessidades, com a missão que você escolheu para aquele redesenho da peça, mas fundamentalmente entender quais são todas as dimensões de desdobramentos dessa interação, porque senão você usa um pedaço e dali para frente você também não consegue avançar, sejam com capacidades de simulação ou até de fato interpretando as respostas, olhando diferentes variáveis. As variáveis estarão lá de todo jeito, seja uma questão de custo, de uso de material, seja a necessidade de estabelecer uma geometria, um novo projeto. Então, as variáveis estarão lá e é a capacidade humana de interpretar essas variáveis para escolher o melhor caminho que vai imperar. Porque senão você tem um papel do condutor do veículo transferido. Eu gosto bastante, Vitor, de usar uma analogia. Se a gente for pensar na evolução dos automóveis, né? Ao longo de 100 anos, o que a gente antes tinha de extremamente complexo, né? Você não tinha uma direção assistida, não tinha uma partida, você tinha que controlar a temperatura do motor, a rua não era boa, a sinalização não era legal. Hoje a gente tem um carro que você muitas vezes não precisa se preocupar em ligar ou desligar, não ferve mais o motor ao pegar a estrada num congestionamento, você tem direção assistida, às vezes estacionamento já realizado pelo próprio veículo, mas o principal fator é a gente continua no comando, determinando para onde o carro tem que nos levar, com que atributos ele tem que nos levar. Então, é a questão de segurança, é a questão da velocidade, é a questão de estar inserido naquele contexto do trânsito. Eu acho que esse é o mesmo papel que a gente tem em relação à tecnologia. A gente vai ter muito recurso que está mais acessível, muita coisa acelerada, muita coisa pré-construída, mas a gente não pode perder o nosso papel de determinar para onde isso vai nos levar. Então, não sei se isso responde, mas eu acho que é aí que está o verdadeiro valor do conhecimento do engenheiro, do pessoal da produção que pensa em como aquilo vai ser produzido, de quem vai resolver as questões de manutenção, pós-venda, inspeções de qualidade, etc. Eu acho, Rodrigo, a gente teria que fazer um doutorado, talvez, para responder 10% dessa pergunta. Não é um assunto fácil de responder, e eu acho que tem muitas variáveis. Eu acho que você colocou de uma maneira muito interessante, e outro dia eu ouvi um ponto importante, né? A IA, a gente já falou isso aqui, a IA não funciona sem a IH, né? A inteligência artificial não funciona sem a inteligência humana. Você não consegue obter informações se você não tiver os dados. Então, existe uma consequência natural. E o mundo está ficando cada vez mais complexo, né? Hoje você pega um produto que era um motor, que você falou do carro, um motor, um freio, uma coisa muito simples, e hoje você tem quase um celular na mão, né? Tecnologicamente falando, você tem controle, você tem muita elétrica, muito software, ele passa a ser um bem de consumo completíssimo com interações. Então, como é que a gente administra, né, esse monte de variáveis
com a metodologia antiga e com a mente antiga. Né? Eu brinquei ontem, né? É IA brigando com IA, né? Inteligência artificial brigando com idade avançada, que é o meu caso. Então, às vezes, como que as pessoas mudam para se adaptar a esse novo cenário? É legal, eu acho que foi bastante conclusiva aí sua colocação. Obrigado pela informação. Eu queria talvez aproveitar a sua oportunidade, porque você é um cara que anda muito também, né? Eu acho que você está sempre indo em clientes novos. A Dassault, ela não atende hoje mais só segmentos específicos de atuação, né? Que antigamente era muito focado ali na parte de equipamentos industriais, automotivo, aeroespacial. Hoje a Dassault ela tem várias verticais e etc. E agora eu vou fazer uma pergunta genérica também, sem focar em mercado. O que você acha hoje, Rodrigo? Qual que é a sua experiência? O que você está enfrentando com relação a toda essa nuvem, essa onda de tecnologias e mudanças no mercado brasileiro? O Brasil está fazendo a lição de casa? Essa também é uma pergunta difícil. Eu acredito que sim. Eu vejo cada vez com mais frequência as empresas buscando fazer inovação acontecer no Brasil. A gente não por acaso daqui a pouco tem a própria Marco Polo, que é um grande parceiro da Sul, fazendo inovação acontecer, acelerando ciclos de desenvolvimento de produto, garantindo que os nossos produtos pensados, desenhados, criados no Brasil sejam não apenas exportados, mas estejam adequados a questões regulatórias, a questões ambientais, atender de fato às necessidades que a empresa estabelece como missão e de fato cuidar de cada detalhe desde o momento em que a gente vê a ideia acontecer até todas as simulações para tornar aquele produto possível, a parte de sua produção e chegar no escoamento, no pós-venda. E aí, Vitor, eu vou usar como parte da resposta a adoção de 3D Experience, a adoção de 3D Experience na nuvem. São vetores bastante importantes para a gente ter uma medição. Eu tenho, obviamente, informações até de benchmark em relação a outras geografias. Eu acho que o Brasil está acelerado nessa curva. A gente tem hoje muito mais apetite por ir por esse caminho e as razões até, de certa forma, também foram, algumas delas cobertas na fala do Marcelo e do Alisson. A ideia de a gente ter de fato a infraestrutura otimizada, mas principalmente o tempo de adoção de uma solução, fazer o que eles fizeram, né, que era um projeto que talvez em outro contexto seria de 3 anos de esforço, trazer isso para 1 ano, tem um papel da tecnologia, tem um papel da infraestrutura, tem um papel de pessoas enorme, é o principal, inclusive, de processos, mas jogar com essas variáveis e aproveitar essas variáveis para transformar o ambiente industrial brasileiro, eu acho que tem acontecido, eu estou bastante animado com o que eu vejo. Importante também, como você disse, né, olhar que o que era antes uma pauta muito mais frequente na indústria automobilística, quase que mandatória, né? A gente veio do mundo aeroespacial, a Dassault Systems veio como um spin-off 40 e tantos anos lá atrás da Dassault Aviation. Então, a gente fala de questões de requisitos de certificação, de rigor, com testes, com desenvolvimento, essa criação do ambiente de representação virtual antes do produto real, ela é muito mais presente no histórico em algumas indústrias do que em outras. E agora a gente vê que são realmente outros mercados que estão olhando as mesmas necessidades ou propriedades e querendo aproveitar esses recursos para melhorar
também a sua produção, seu tempo de mercado, né, para atingir novos clientes, novos segmentos, customização de produto. Não é só, por muito tempo a gente falou de como criar o carro mais adequado a cada tipo de mercado, mas a gente tem que pensar nisso para a indústria alimentícia, a gente tem que pensar nisso para a indústria cosmética, e a Dassault hoje está presente também em outros segmentos. Nós estamos juntos com a mineração, né, Vitor? Sim. A gente vê hoje, mineração não é simplesmente você pensar numa mina com uma representação virtual, mas como é que eu de fato faço todo tipo de escavação, como é que eu conecto diferentes equipamentos para pensar na drenagem. A gente vai cada vez mais longe utilizando essas representações virtuais que, por onde eu comecei, estão cada vez mais complexas, cada vez mais amplas. A gente hoje não fala de simplesmente criar um avião numa representação virtual, mas a gente já pode falar sim de criar cidades, de criar universos, dependendo do que é o ecossistema que você define, e a partir dessa representação virtual, tomar melhores decisões para o negócio. Então, sei que a resposta foi um pouco longa e talvez um pouco abstrata, mas sim, eu vejo uma preocupação cada vez maior, uma vontade e uma execução real acontecer no Brasil, cada vez mais pensando no fio a pavio, em toda a camada de produção, em toda a camada de valor das empresas. E isso deve transformar a forma como nós somos vistos. É um ponto que é agora ou nunca, né? E eu acredito bastante no potencial do nosso país e nos profissionais que a gente tem. Eu assino embaixo. Eu sou apaixonado pelo Brasil e eu acho que o Brasil tem uma criatividade única, né? A gente trabalha com muita gente no mundo, a gente sabe que o brasileiro tem uma criatividade para o bem e para o mal, né? Tem muito, eu falo, nós somos a maior produtor de memes do planeta, mas também a gente tem muita coisa, a gente já viu um pouco aí dos clientes que a gente atende, a qualidade da engenharia, né, não só a velocidade, mas a possibilidade de mudança, né? Eu acho que a gente tem uma tolerância à mudança muito grande como brasileiro, né? A gente teve que se adaptar historicamente, então eu também acredito muito nesse potencial do brasileiro, e com boas ferramentas a gente pode crescer de maneira exponencial. A gente está caminhando não para o final, mas eu queria talvez a última pergunta, e pode ficar à vontade em colocar da forma, não precisa encurtá-la, eu acho que é um ponto importante. Rodrigo, qual que é a sua visão de implantação? Né? Não implantação, porque implantação é uma palavra talvez até meio, mas dói. Mas o que as empresas elas têm que se preocupar, para que caminho elas têm que seguir para que elas possam se beneficiar, que elas possam começar a usar um pouco disso que você falou, né, de gêmeos virtuais, inteligência artificial generativa para a engenharia, né, não somente lá o ChatGPT, não somente lá o Cloud, que são ferramentas incríveis, né, os LLMs que você também colocou, mas como que as empresas têm que se organizar e por onde você daria como sugestão para que elas começassem, para que elas colocassem o pé na Lua para começar essa exploração lunar? O que você enxerga, Rodrigo? Olha, Vitor, talvez do ponto de vista mais comportamental, e como isso pode ser iniciado, eu diria que começa pelo autoconhecimento. Assim como a gente precisa entender quais são as nossas melhores características profissionais e onde a gente precisa continuamente se desenvolver, as empresas também têm esse mesmo tipo de dilema e têm que entender de fato qual é a vocação delas. Isso é muito importante também para que ela entenda, cada empresa, né, qual é o conhecimento adquirido, onde está a propriedade intelectual, onde está a camada de valor, o que a diferencia. Então, acho que essa é a primeira reflexão. Eu quero me posicionar por preço, eu quero me posicionar por qualidade, eu quero me posicionar por prazo de entrega, eu quero me posicionar pela reputação de inovação ou reputação na sustentabilidade, e pode ser até uma combinação de todas, né? Mas o importante é que eu entenda como player num determinado segmento
aquilo que eu pretendo de fato cumprir e fazer valer como meu diferencial e aquilo que eu não posso perder da minha essência e não deixar que a tecnologia leve embora. Então, eu acho que esse é o primeiro passo, é entender como o meu conhecimento está distribuído dentro da organização, onde está a parte mais importante desse conhecimento, se está na minha engenharia, se está na minha capacidade de manufatura, se está na minha decisão financeira, estratégia comercial, e começar a capturar isso como elemento de fato que vai ser usado para medir a efetividade do uso da tecnologia e, a partir daí, atingir de fato os resultados esperados, seja partindo para um uso de inteligência artificial, seja utilizando soluções na nuvem ou não na nuvem. A tecnologia é meio, ela não é fim, mas eu preciso saber para onde eu estou indo. Então parece até um pouco rasa a resposta, mas é importante a gente olhar que esse conhecimento, que às vezes a gente até fala dentro da Soca, ele é um pouco de conhecimento tribal, né? Que é aquilo que eu converso com você, Vitor, nos e-mails, são os atributos e a forma como eu documento o meu produto, o meu projeto, tudo isso tem que ser capturado. E isso é o que me torna único naquele segmento. Então, eu preciso ter esse entendimento, que ele não é simplesmente de como eu opero o negócio, mas é nos detalhes, de fato, das premissas que por anos e anos eu segui para conquistar o que eu conquistei, ou ainda, se eu tiver que me reinventar, entender a partir de quais parâmetros eu preciso começar a trabalhar. Então, eu penso que o mundo já vai ser rápido demais, a velocidade dos negócios cada vez mais acelerada. A gente precisa dar retorno a isso. A tecnologia te permite ter essa agilidade, esse retorno, essa velocidade, mas eu não posso esquecer realmente do pensar, planejar, ter o propósito, definir o que eu quero cumprir. Então, acho que esse é o principal vetor. E ele vai nortear também, Vitor, o que eu tenho que fazer de investimento. Onde está o meu investimento? Se também na minha capacidade humana, você falou, né, da inteligência humana, o que eu preciso fazer para preparar o meu time de engenheiros, o meu time de manufatura, todo mundo para essa nova realidade, para esse novo uso de tecnologia, para esses novos recursos, ou se eu vou fazer imediatamente um investimento talvez em novos robôs, novas linhas de produção, e como é que eu faço uso da tecnologia para otimizar esse investimento e fazer certo logo de cara. Então, a representação virtual, trazendo de novo para o campo do que a Dassault faz, ela é fundamental para a tomada de decisões mais acertadas, com mais possibilidades exploradas antes de você sair para tomar uma decisão. E eu penso que o principal fator que vai determinar a resposta que eu vou usar é se eu sei de verdade para onde eu quero ir. Legal. Acho que você fez uma conclusão surpreendente. Acho que o caminho, a direção talvez seja. Não adianta você ter a direção se você não te. Desculpa, não adianta qualquer ferramenta, não adianta mudar o processo se você não souber onde você quer chegar. Acho que é muito Tinha uma legal, propaganda de um fabricante bacana. de pneus, né, que falava que velocidade sem controle não Potência, adiantava nada. potência Eu não é nada sem não vou entrar no controle. mérito de qual era a marca, É, mas é muito interessante isso, porque a velocidade descontrolada, ela também é um problema. é. É da Pirelli, potência não é nada sem controle, Rodrigo. É Eu isso aí. lembrava, mas eu fiquei É dos quieto. cabelos brancos também, da turma da mais antiga. Legal, Rodrigo, acho que pena que eu falei, pena que a gente já está chegando ao final. Acho que foi muito legal, muito interessante a visão, né, a sua visão como profissional e a visão de um profissional dentro da Dassault, né, que também acho que são duas coisas complementares, bastante interessantes. Eu vou pedir para que você faça aí as considerações finais e por gentileza, volta a palavra a você, fica à vontade aí para encerrar como queira. Rodrigo, obrigado. Obrigado, Vitor. Eu não quero me alongar, porque eu acho que a gente, nas perguntas e respostas, a gente conseguiu cobrir aquilo que eu entendo que é o mais
relevante e conectado com o que eu vi de apresentações agora na primeira sequência. E acredito que é o que, de fato, nos une todos nesse evento, né, nessa conversa. Não há uma resposta única, você também tocou nisso anteriormente. São cada vez mais variáveis, com uma velocidade maior, e a gente precisa cada vez acertar mais. Então, isso nos une, essa discussão, esse debate, essa troca de ideias, eu acho que ela enriquece demais. Me sinto muito à vontade de fazer esse bate-papo com você. A gente gosta dessa pauta, né, Vitor? Sim. De trocar essa figurinha e tentar interpretar os sinais. Não é uma questão de adivinhar o futuro, mas é de interpretar os sinais do que eu tenho hoje no contexto daquilo que foi criado por muitos anos, né, que seja a nossa experiência profissional ou ainda o legado que a empresa tem. Então, a LWT, a Dassault, e a partir daí a gente interpretar esses sinais e decidir qual é o caminho que a gente quer trilhar no futuro. E construir tanto quanto for possível, porque o futuro sim a gente constrói, mas a gente não adivinha, a gente vai ter que sempre ajustar a nossa estratégia, a nossa execução para responder às mudanças de variáveis, que essa é a única certeza que a gente tem, é um dia de cada vez. É isso aí. E bem na nossa vez, né, Rodrigo? Podia ter esperado mais uns 10, 15 anos para acontecer, né? Essa complexidade toda. Mas em contrapartida, eu acho que mundo fascinante, né? Eu acho que para quem gosta disso, viver esse momento está sendo incrível. Então, legal. Rodrigo, muito obrigado. Eu sei que você está distante fisicamente. Obrigado por ter disponibilizado aí todo esse período aí para engrandecer aqui. Eu gostaria de te trazer uma outra oportunidade, talvez a gente vá fazer um webinar, eu gosto dessa sua... A gente vai fazer um webcast aí, eu acho que a gente trazer mais alguns assuntos, né, de uma maneira mais ampla e aproveitar a sua expertise, o seu know-how, a pessoa. Então, muito obrigado e sucesso para você, meu amigo. Obrigado.